João, estamos no início do segundo mandato do Trump. Quais são os destaques da agenda econômica nesse início? Olha, Carol, o Trump começou, né, dando bastante ênfase na parte de desregulação econômica, sobretudo na parte de energia, né? Então, é uma proposta de energia barata para os Estados Unidos para favorecer a reindustrialização. E o ponto que ele também deu muita atenção foi para a parte de imigração, conter a imigração ilegal, deportação, está tendo um grande foco nesse início. Agora, os mercados respiraram um pouco aliviados porque ele começou mais leve na agenda de tarifas, embora esse seja um capítulo que ainda não terminou. Perfeito, João. Vamos explorar mais sobre essa agenda Trump no início do governo. Vamos falar também sobre os impactos na dinâmica dos mercados globais, o posicionamento das nossas carteiras. Fique até o final e acompanhe, porque também vamos falar do chacoalhão das ações americanas que a gente teve no final de janeiro. Acompanhe a gente. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, um programa que conecta você aos investimentos internacionais. Estou aqui no primeiro episódio do ano com João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG Pactual. Seja bem-vindo, João. Um prazer estar aqui, Carol. Marcelo Santucci, co-head de Portfólio Solutions Global. Prazer tê-lo aqui de novo. Obrigado, Carol, de novo. João, como sempre, um prazer. Obrigado. Muito bom, primeiro episódio do ano com vocês dois, temos muito o que falar, essa agenda Trump, né, João, você já começou falando, destaca para a gente, vamos explorar mais esse tema da agenda Trump, que é muito relevante para os investidores globais. Pois é, Carol, como a gente falou, assim, ele falou bastante já de desregulação do mercado energético, decretou uma emergência energética, né, e falou bastante perfurar Alasca, né, outras fontes de energia para baratear a energia americana, pressionou o OPEP, né, para baixar o preço do petróleo, aumentar a produção, né, então isso é uma prioridade para o Trump, sem dúvida alguma. Depois ele foi bastante duro, obviamente com imigração, decretou também uma emergência nacional na fronteira sul, a fronteira com o México, né, e obviamente está pressionando bastante México, também o Canadá nessa questão migratória, na questão de tráfico de drogas, né? Inclusive, ele ameaçou com tarifas sobre esses países e também a China, caso não pare, né, esse tráfico de drogas, esse fluxo, né, principalmente de fentanil, né, e a questão toda imigratória, né? Um controle da imigração também por parte desses países, principalmente o México. Então, isso aí é uma agenda importante, isso deve ter efeitos já no curto prazo, tá? No sentido de parar o fluxo migratório. Deve ter uma redução bastante importante. Isso pode ter efeitos mais à frente sobre disponibilidade de mão de obra para setores menos qualificados. A gente pode voltar a discutir isso daqui a pouco. Tá? Agora, os mercados ficaram mais tranquilos porque ele não mencionou tanto a questão de tarifas, ou pelo menos não anunciou nada concreto no primeiro momento. Ele fala sempre sobre isso, fala de tarifa à torta e à direita, né? Tarifa, às vezes, serve para questões de comércio, obviamente, mas ele fala em questões migratórias, tráfico de drogas, como já mencionou, questões de taxação de multinacionais americanas, ele ameaça a China, se a China não vender o TikTok, vai colocar tarifa, se os BRICS tentarem adotar outra moeda, coloca a tarifa. Então, tarifa meio que serve para negociar tudo, né? Na dinâmica Trump, ele vê com os Estados Unidos como, de fato, tendo um peso grande no comércio internacional e vai usar esse peso para negociar um pouco de tudo. Tá? Obviamente que ele tem diversos caminhos para usar esse peso, né? Ele poderia usar de uma maneira mais imediata por um instrumento chamado IEPA, que é quando declara uma emergência nacional, por exemplo, essa questão da fronteira poderia ser usada para colocar a tarifa imediatamente. Tá? Eu acredito que ele não vai fazer isso, embora tenha ameaçado. Agora, ele está preparando o argumento jurídico para colocar a tarifa sobre, enfim, diversos países, diversos produtos, se assim quiser, né? E ele, na verdade, instruiu no primeiro dia de governo diversos ministérios e agências federais a fazerem investigações sobre, enfim, comércio abusivo, sobre descumprimento de pactos comerciais, sobre ameaça à segurança nacional por conta de comércio, sobre ameaça à indústria nacional por conta de comércio internacional, enfim. Foi um monte de argumentos que, na verdade, estão previstas em diversas sessões de legislação, né, como chamadas sessões, e ele pediu que esses relatórios estivessem prontos em 1º de abril e consolidados até 30 de abril. Então, acho que abril vai ser um momento de maior tensão, começa a aumentar mais essa tensão com relação ao comércio, porque ali ele vai ter o argumento jurídico para começar a colocar tarifa, se assim quiser. Tá? Obviamente que não vai colocar todas as tarifas que ameaçou,
né? Mas a gente acredita que alguma coisa vem. Ele já falou sobre aço, sobre alumínio, cobre, né? Farmacêuticos, chips, isso deve vir, na nossa visão, e deve ter alguma coisa sobre China, vai ter ameaça sobre automóveis de México, Canadá, Europa, tem muita coisa aí que pode acontecer. Então vai ter bastante volatilidade nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu queria destacar também é que, assim, a gente está vendo nesse início do governo Trump muito otimismo empresarial. Então, os índices de confiança empresarial, alguns deles explodiram para cima. Então, assim, um baita otimismo de fato, né? E, por outro lado, essa agenda Trump, sobretudo a ameaça de tarifas, ela deprime a confiança empresarial dos sócios comerciais americanos, né? Principalmente na manufatura. Então, o que a gente já vinha discutindo muito ao longo do ano passado, que é o excepcionalismo da economia americana, né? Isso tende a ser, no curto prazo, reforçado por esse impacto diferente que a eleição do Trump tem sobre a confiança empresarial doméstica versus estrangeira. Você me deu perfeito, você me deu um ótimo gancho aqui para puxar para o Santucci, né? Santucci, dentro de todo esse contexto, né? Essas agendas tão relevantes aí para o mercado, como é que o mercado refletiu isso, né, nesse primeiro mês e como é que você está vendo isso agora para esses primeiros meses aí do ano? Não, claro, Carol, foi tem sido um mês de janeiro bem ativo, bem volátil. Isso acho que é uma ideia do que vai ser daqui para frente, dado, né, uma retórica num governo bem ativista, vocal, que nem o Trump. Mas houve uma melhora da percepção, por exemplo, uma melhora dos ativos no seguinte sentido. O dólar ficou um pouco mais fraco em relação aos pares desenvolvidos e alguns emergentes. Ele diminuiu um pouco aquela força que a gente viu desde setembro do ano passado, né, antes das eleições até o final do ano, que o dólar ficou muito forte globalmente, com essa antecipação de um discurso muito duro de migração que poderia bater em inflação, uma questão de tarifas que podia também exigir aí um onshoring, né, que seria um investimento dentro da economia americana, transformar as importações em produção local. E ele também fez com que as taxas de juros recuassem de níveis mais extremos. A gente chegou a ver taxas de 5 e 10 anos americanas acima de 4,70, o 30 anos bateu praticamente quase 5, e a gente vê um arrefecimento pós a posse do Trump, com o que o João falou, uma suavização de algumas temas que o mercado tinha entendido e exacerbado nos preços. Então foi um momento melhor para a renda fixa, se comparado ao período do último trimestre do ano passado. O dólar perde um pouco de força, então dando alívio para os ativos de riscos globais. E a parte de renda variável segue uma economia americana forte e com alguns chacoalhos aí que a gente vai falar daqui a pouco. É importante destacar que o mês de janeiro teve volatilidade, mas terminou o mês, né, positivo aí para todos os ativos, né? A maioria, né, dos ativos. Sim, de risco. ainda está sendo, né? Estamos aí no finalzinho do mês, um mês de retorno bastante positivo ainda das carteiras internacionais, principalmente aquelas que têm uma alocação global, e nós estamos mais desviados para os Estados Unidos, capturando esse excepcionalismo da economia americana, que deve permanecer por um bom tempo. Então, a gente está tendo retornos positivos na parte de renda fixa, com esse fechamento de taxas. A gente continua achando que a oportunidade de diversificar e de estar alocado uma boa parte do patrimônio na renda fixa americana segue válido, né? A gente comentou em alguns episódios passados, o trem não partiu ainda, a gente está vendo potenciais ganhos de carrego, né? De taxas. O ponto de partida das taxas está muito interessante ainda, não só de soberano, papéis de inflação americanos, papéis ligados à inflação, mas também títulos de alta qualidade corporativos. Então, são retornos bem acima do que a gente viu nos últimos 12 anos. A taxa de juros de 10 anos americano, por exemplo, se a gente olhar desde 2010, ele bateu quase 5 em outubro do ano passado. Esse mês de janeiro, ela chegou a bater nível, o segundo maior nível dos últimos, desde 2010. Então, ele bateu outubro do ano passado, o nível mais alto. A gente fez o segundo ponto mais alto agora, dando bastante oportunidade para a gente continuar investindo na renda fixa americana aqui para os nossos clientes. E, obviamente, a renda variável, a gente viu um movimento muito forte da Bolsa Americana,
diversificação setorial importante também, mas ainda está acabando o mês com números positivos em vários setores ali, então demonstrando uma economia muito robusta dos Estados Unidos, né, através do mercado acionário. Excelentes oportunidades ainda. Sim. E vamos explorar isso, vamos falar mais de alocação. Mas antes eu quero perguntar para o João, que a gente não falou de Fed, né? Não menos importante, mas muito importante. Sem dúvida. Vamos falar do Fed. Como é que está o Fed em todo esse contexto aí, nesse início aí do mandato do Trump? Pois é, Carol, a gente teve agora no dia 28 de janeiro a primeira reunião do Fed depois da eleição do Trump. Né? E aí eles optaram por pausar o ciclo de corte. Vocês se lembram que eles começaram a cortar em setembro, cortaram 1 ponto percentual, né, entre setembro e dezembro, e agora pausaram. Né? Por que fizeram essa pausa? Né? Basicamente pelo seguinte, né, eles avaliam que, primeiro, o mercado de trabalho está sólido, quer dizer, ele já não está superaquecido, como teve em algum momento, mas está sólido, ele não está desaquecendo mais na margem, que seria uma preocupação que levaria o Fed a continuar cortando no curto prazo. Né? Depois, assim, eles reconhecem que teve muito progresso na inflação, né? Mas que, enfim, ainda não está garantido a convergência na meta, tem que observar isso aí, né, mais para frente, principalmente na parte de aluguéis. Né? Então, são pontos para olhar. Eles não mencionaram isso, mas a gente também já acreditava que teria essa pausa, porque no início do ano tem havido uma sazonalidade residual da inflação americana. A inflação ela é apresentada como dessazonalizada, livre de efeitos sazonais, mas depois da pandemia essa dessazonalização não ficou tão boa assim. Então, sempre tem costumado haver dados mais altos de inflação. Então, a gente acha que é mais uma razão para cautela, né, por parte do Fed. O viés do Powell ainda foi no sentido de, eventualmente, retomar os cortes, né, uma confiança que a desinflação deve avançar, e ele mencionou algumas vezes que é o seguinte, a taxa de juros ainda está, na visão do Fed, acima da neutra. Né? Ele falou bastante acima, não falou extremamente acima, ele falou não está mais, a gente já cortou 1 ponto percentual, mas ainda está bastante acima. Né? Então, isso seria uma razão para mais à frente retomar os cortes. Mas como o crescimento está bom, o mercado de trabalho está saudável, né? Nesse momento, e até a confiança empresarial está subindo, como a gente mencionou, para que, né, tomar esse risco de continuar cortando no curto prazo? E depois ele foi muito perguntado, e as políticas do Trump, né, não podem ser inflacionárias, né, não pode faltar mão de obra com essa restrição à imigração, se vier tarifas não pode ter um efeito inflacionário, não vai ter, como é que o Fed vai reagir a isso? E a resposta dele foi o seguinte, é claro que a gente está fazendo um planejamento para isso, a gente está estudando os episódios históricos, a literatura econômica, traçando muitos cenários, mas é um ambiente de incerteza. Né? Os possíveis caminhos de política econômica são inúmeros e o Fed não vai se antecipar a nada disso. Ele vai se preparar estudando cenários, né, para saber o que fazer quando tiver algo na prática e um efeito prático sobre o cenário de inflação. Né? Então, ele foi muito cauteloso nesse sentido, mais uma razão para esperar. Né? Vamos esperar essas políticas tomarem mais corpo para, então, entender como proceder daqui para frente. Tá? A gente continua com o cenário de apenas um corte de juros pelo Fed, mais lá para o final do ano, quando já tiver mais clareza sobre isso tudo. Perfeito, João. E para finalizar, né, um tema importante, relevante, a gente não podia deixar de falar nesse episódio, a queda relevante que teve nos mercados acionários nos Estados Unidos, no setor de tecnologia. Santucci, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Qual foi a sua leitura sobre isso e mudou a nossa tese de investimento em relação à renda variável? Não mudou a tese. A gente viu, de fato, uma queda importante quando saiu a notícia da DeepSeek, né? A empresa chinesa, alegando que teria conseguido, com menos investimento, com CPUs de menos capacidade, conseguiu, teoricamente, uma capacidade de processamento que poderia fazer frente às empresas americanas. Isso, obviamente, impactou diretamente as empresas de tecnologia americanas. Então, a gente viu não só isso trazendo o S&P, num dia, uma queda de 2%, e a própria Nasdaq, no dia que saiu esse anúncio, numa segunda-feira, queda de 4%. Agora, é muito cedo ainda para ter uma leitura clara, até porque precisa saber realmente se são esses dados confiáveis, se realmente esse investimento foi muito mais baixo do que as empresas americanas, se realmente a capacidade de entrega desses CPUs é realmente comparável às empresas americanas. Mas a nossa tese ela tem sido baseada na questão de inteligência artificial, em setor de bancos, financeiro e saúde. Então, esses três, essa tese desses 3 pontos explorados nos portfólios seguem os mesmos.
Então, o setor financeiro vai continuar se beneficiando pela inclinação positiva da curva de juros, pelo investimento que várias empresas do setor financeiro fazem em inteligência artificial, devem continuar fazendo, melhorando seus sistemas de risco, melhorando seu atendimento ao cliente, melhorando sua eficiência. E também a saúde, né, que é um setor que está barato ainda versus suas métricas históricas, não teve bom desempenho em 23, 2024, mas já em janeiro de 25 se mostrou um setor muito complementar e destravando valor. A gente vê o tema de envelhecimento da população, tema de mais bem-estar sendo bastante... É um tema que está entrando e vai estar importante aqui como parte do portfólio. No que diz respeito a esse evento DeepSeek, o que a gente viu foi... talvez você tenha um questionamento sobre a necessidade de ter CPUs de tanta robustez, tanto investimento para isso. Isso tem várias implicações que a gente ainda não sabe quais de fato serão, mas a utilização de inteligência artificial e o benefício de produtividade para as economias, para a sociedade, isso parece que continuar muito válido nas nossas teses, certo? Exatamente, eu acho que assim, não está claro como o Marcelo falou, agora o Santucci falou, né, assim, qual é o efeito. Você pode ter, desde, obviamente, menos investimentos, né, no curto prazo, assim, não tem que ser tão avançado, investimento tão caro, mas, por outro lado, pode popularizar tanto, né, o uso de inteligência artificial que você pode acabar tendo mais investimento pelo ganho de escala, e as empresas podem acabar tendo mais lucro, né, com uma margem menor, mas mais volume. Então, é algo importante. E para a economia como um todo é isso. Acho que assim, a produtividade ela tende a chegar mais rápido, né, esse impulso pela inteligência artificial, né, com essa proliferação de modelos, né, novas arquiteturas, né, desses modelos, né, inclusive mais baratas, como está sendo prometido aí pelo DeepSeek. E aí vai ter um impacto positivo sobre isso, sobre bancos, sobre o setor de saúde, que tendem a ser grandes beneficiários dessa atuação da inteligência artificial, né? Então, acho que é isso. É um tema ainda complexo, a gente ainda vai ver, obviamente, muita discussão sobre isso, mas nossa leitura inicial é essa aí. E lembrando, o mês de janeiro, a despeito dessa queda que a gente falou específica, o mercado se recuperou em boa parte, mas os índices eles estão entregando de renda variável americanos, e como um todo, mas estão entregando resultados positivos. A gente tem setor de saúde mais de 8% de apreciação, setor financeiro mais de 5% só nesse mês de janeiro. Então, o índice, né, o S&P, por exemplo, está tendo retornos positivos até o momento que a gente fala. Então, segue um mês positivo em termos de performance, tanto a renda fixa quanto a renda variável. E como momento, a gente segue vendo 2025 ainda um ótimo momento para fazer essa diversificação global e explorar as duas classes de ativos. A gente vai ter diferentes maneiras, mas retornos previsíveis mais altos, retornos nominais previsíveis mais altos do que o histórico na renda fixa, com ótima qualidade, sem ter que tomar tanto risco de qualidade de papel ou de prazo. E na renda variável, esse excepcionalismo da economia americana, essa robustez da economia americana e essa produtividade que está como consequência muito também da inteligência artificial parece presente. Então, a gente segue com esses temas válidos, né? Remetendo à sua pergunta, os temas estão aí. Agora, como os desenrolar e como é que vai ser a distribuição de qual empresa vai ser a ganhadora ou a que vai sofrer um pouco mais com essa eventual barateamento, né, do investimento para os modelos, a gente vai ver ainda, mas assim, os temas estão intactos. Excelente, Santucci. Excelentes oportunidades aí para se investir globalmente, né? Tanto em renda fixa, renda variável. Começamos o ano aí com uma narrativa positiva. Vamos esperar. Você, investidor global, fique atento e não perca essa oportunidade, né? E agora também, né, em fevereiro, vamos lançar um novo episódio para entrar mais em detalhe, para falar sobre as ações globais, essas teses de investimentos, falar sobre inteligência artificial, que é muito relevante, que todo mundo tem muita curiosidade para saber. Vamos entrar mais em detalhe também sobre isso. Ótimo, sempre muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado, Carol, João. Sempre um prazer. Começamos bem o ano. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1.000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG.
E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!